Olá a todos, sejam bem-vindos à série de podcast do curso Advocacia em Saúde na Prática de Enfermagem. Sou a enfermeira Ellen Gandra e estarei com vocês para compartilhar alguns conceitos a respeito da advocacia em saúde na prática de enfermagem. Neste podcast, te convido a refletir sobre as barreiras, facilitadores e possíveis implicações do exercício da advocacia em saúde pelos enfermeiros. Isso porque a enfermagem é uma prática social e tem sido vista como a profissão ideal para exercer a advocacia em saúde em nome de seus pacientes e comunidade, principalmente devido à natureza íntima das relações que os enfermeiros têm com seus pacientes. Para ampliar a compreensão sobre essa temática, é fundamental que você leia os textos de referência indicados para a aula de hoje. Vamos iniciar o nosso podcast? Durante as últimas décadas e ainda nos dias atuais, a advocacia em saúde tem sido um tema de muito debate na enfermagem, sendo considerada um componente ético e um fundamento filosófico essencial na prática dos enfermeiros. E isso é reforçado nos códigos de conduta de enfermagem contemporâneos, como também nos códigos de ética e nos padrões de competência que regem a prática de enfermagem. Embora o advocacy seja descrito como um ideal para a prática de enfermagem, seu significado, o alcance e as suas implicações ainda não estão claramente definidos, o que pode ocasionar, muitas vezes, a ambiguidade desse conceito e dificuldades no seu exercício nos diferentes ambientes de saúde. Vamos, então, elencar algumas barreiras identificadas na literatura para o exercício da advocacia em saúde. É inegável a existência de barreiras para a realização do advocacy pelos enfermeiros. Entretanto, o exercício de advogar deve buscar superar a imposição desses obstáculos, pois o ato de advogar faz parte da assistência de enfermagem centrada no cuidado e como princípio ético e filosófico da enfermagem. Sendo assim, não podemos negar que o exercício da advocacia em saúde encontra inúmeras barreiras, que podem impedir os enfermeiros de realizarem plenamente o seu trabalho de advogados do paciente ou advogados da saúde. Essas barreiras ainda podem contribuir para que o enfermeiro não perceba suas atribuições como defensores e também tenha dificuldades para tomar decisões no seu trabalho. Identificamos na literatura de enfermagem as principais barreiras para o exercício da advocacia em saúde na enfermagem, e são elas: a equipe médica, a falta de tempo, a elevada carga de trabalho, falhas de comunicação com o paciente ou a equipe de saúde, a falta de conhecimento, a impotência do enfermeiro, medo de assumir riscos e conflitos, a falta de autonomia do profissional, o frágil exercício de poder para tomada de decisões e falta de suporte por parte da instituição. Diante dessas barreiras, identificamos várias forças que influenciam e afetam o processo de advocacia na enfermagem. Vejamos alguma delas. O primeiro ponto refere às características do profissional de enfermagem, e essa característica é citada em alguns estudos como um dos fatores mais importantes na advocacia de enfermagem. Podemos verificar nos estudos científicos de enfermagem que a angústia emocional e moral é um dos pontos que levou os enfermeiros a advogar pelos seus pacientes em certos contextos. No entanto,
O exercício da advocacia do paciente em situações de conflitos éticos pode, por exemplo, gerar alívio para os trabalhadores de enfermagem ou, diferentemente, gerar maior intensidade de sofrimento moral, quando os profissionais de enfermagem não conseguem desempenhar esse papel de maneira que corresponda aos seus ideais. Deste modo, os enfermeiros podem vivenciar o sofrimento moral quando reconhecem que necessitam advogar pelos pacientes, porém, por pressões externas, tornam-se incapazes de prosseguir com esta ação. Neste aspecto, o autoconceito, os valores, a confiança e as crenças compreendem os componentes emocionais que podem interferir na atuação da advocacia em saúde pelo enfermeiro. Entre as possibilidades de enfrentamento da barreira relacionada às características do profissional de enfermagem, há controvérsias no seio da profissão de enfermagem se a advocacia de enfermagem pode ou não ser ensinada. Alguns autores destacam que os enfermeiros aprendem a advocacia através da observação de outros enfermeiros que atuam como advogados. Outros investigadores, no entanto, e eu também me incluo nesse grupo, defendem que o ensino da advocacia de enfermagem é um meio importante através do qual os estudantes aprendem o papel de defensor da saúde e que a educação sobre o conhecimento clínico, os cuidados de saúde, a gestão de recurso, o entendimento de políticas de saúde, o entendimento dos determinantes sociais da saúde e as formas de enfrentamento das desigualdades sociais são aspectos relevantes para o exercício da advocacia de enfermagem na prática profissional. Sendo assim, as barreiras relacionadas às características do profissional podem ser ultrapassadas, especialmente através da busca e a ampliação do conhecimento, mediada pelas capacitações e qualificação profissional, e por meio de programas de educação permanente, o qual poderá possibilitar o fortalecimento da autonomia dos enfermeiros para advogar pelos pacientes. O ambiente de trabalho também é citado como outro fator que influencia a advocacia de enfermagem. Diversas vezes, os enfermeiros estão aptos e preparados para advogar por seus pacientes, mas não são capazes de defendê-los em virtude do modo como se organizam as instituições de saúde, muitas vezes pautadas no quantitativo em detrimento da qualidade do cuidado e possivelmente pelo desequilíbrio de poder vivenciado nos ambientes de trabalho e na própria equipe de enfermagem. Assim, o ambiente de trabalho tem sido considerado fator de grande influência para a eficácia das ações de enfermagem na advocacia do paciente. De forma a concluir a reflexão sobre as barreiras para a advocacia em saúde pelo enfermeiro, é importante destacar que a eficácia das ações de advocacia em saúde não depende apenas das características, habilidades e conhecimentos dos enfermeiros como advogado, mas também de um ambiente de receptividade. Por fim, é também importante ressaltar que a advocacia ocorre sempre em um ambiente social, de modo que se torna relevante conhecer as características do ambiente em que atuam, sendo assim um fator facilitador para a advocacia em saúde pelo enfermeiro. Lembrando que para entender melhor sobre as barreiras para a advocacia em saúde pelo enfermeiro, é importante fazer as leituras indicadas para essa aula. Vamos agora refletir sobre os pontos facilitadores para a advocacia em saúde pelo enfermeiro. Identificamos na prática de enfermagem e também na literatura científica alguns facilitadores para o exercício da advocacia em saúde pelo enfermeiro. Vamos ver quais são. Por exemplo, os conhecimentos e competência dos enfermeiros, bem como suas características pessoais. O médico como colega, as equipes multidisciplinares, a comunicação,
o relacionamento com o paciente e a família, o reconhecimento das necessidades e desejos do paciente e a equipe e a gerência de enfermagem. Destaca-se que as características dos enfermeiros, como a confiança, a competência, a autonomia e a sensibilidade moral, constituem importantes pontos de apoio para o exercício da advocacia em saúde. Tais características são desenvolvidas principalmente a partir de uma atitude sensível e dinâmica no decorrer da experiência profissional, indo além do conhecimento teórico. Logo, os conhecimentos e competências dos enfermeiros são considerados fatores determinantes no exercício da advocacia em saúde. Sendo assim, podem ser desenvolvidos na formação e ou durante a experiência profissional, por meio da atuação efetiva de programas de educação permanente nas instituições de saúde. Destacamos aqui o nosso curso Advocacia em Saúde na Prática de Enfermagem como importante estratégia para favorecer o exercício da advocacia em saúde pelos enfermeiros. A equipe e a gerência de enfermagem também são considerados importantes facilitadores da advocacia em saúde na prática da enfermagem, na medida em que reforçam e apoiam as ações desenvolvidas pelos enfermeiros no exercício da advocacia. Do mesmo modo, a natureza da relação com os outros membros da equipe de saúde constitui uma poderosa influência sobre o papel dos enfermeiros como advogados, principalmente quando os valores e metas para os cuidados são compartilhados, o que limita o modelo médico-cêntrico e potencializa o cuidado centrado no paciente, evidenciando assim a importância das equipes multidisciplinares e da comunicação efetiva. Destaca-se também que a relação enfermeiro, paciente, família, comunidade, assim como a comunicação efetiva e o reconhecimento das necessidades de saúde, são fundamentais para o efetivo exercício da advocacia em saúde pelo enfermeiro. Estabelecer uma relação adequada com os pacientes e comunidade possibilita compreender de forma mais abrangente suas reais necessidades e ser mais eficaz na defesa de seus desejos e interesses, evitando os atos paternalistas. Assim, uma importante estratégia para a efetivação da advocacia em saúde consiste na construção de alianças entre enfermeiro, paciente e comunidade, de modo que os enfermeiros estejam familiarizados com a condição de saúde e os determinantes sociais que afetam a saúde dessa população, comunidade ou indivíduo, a fim de se sentirem confortáveis e seguros quando advogam. Vamos refletir agora sobre as principais implicações da prática da advocacia em saúde pelo enfermeiro. Considera-se que, quando bem-sucedido, o exercício da advocacia em saúde pode trazer inúmeros benefícios para os pacientes, comunidade e também para os enfermeiros. Entretanto, diversas vezes, mesmo buscando superar barreiras e reconhecer fatores facilitadores em seus ambientes de prática, os enfermeiros podem falhar ao tentarem advogar, o que pode lhes desencadear sentimentos de frustrações, raiva, impotência e possivelmente a vivência do sofrimento moral. Tais circunstâncias devem ser retomadas e gerenciadas, a fim de evitar as consequências que podem se apresentar para enfermeiros, pacientes e também o serviço de saúde. As implicações do exercício da advocacia em saúde podem ser consideradas positivas ou negativas, ocorrendo tanto em níveis macrosociais como em níveis microsociais. Diversos estudos evidenciam que os resultados para os pacientes após intervenções que compreendem ações de advocacia em saúde são sempre positivos. No nível microsocial, os pacientes têm sua liberdade de autodeterminação e a sua autonomia garantidas, recebem informações adequadas sobre suas condições clínicas e são capacitados para tomarem suas próprias decisões, além de receberem tratamentos rápidos e mais adequados.
Já no nível macrosocial, as ações de advocacia em saúde podem provocar mudança nas políticas públicas de saúde e